começou, não, meu celular é meu. O Ronaldo nunca foi ligado a negócio de mensagem, nada disso. E daí eu percebi que ele ficava todo o tempo. E aí eu ia olhar o celular, ele escondia. Aí tem. Um dia eu cheguei pra ela e falei que tava com nojo dela. Eu tô com nojo de você. Eu não conseguia dormir na mesma cama que a Adriana. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Você conhece essa ferramenta que eu estou segurando aqui? Talvez você não conheça, mas esteja usando e muito na sua vida amorosa. Daqui a pouquinho você vai saber que tipo de ferramenta é essa e o que ela tem a ver com o seu relacionamento. Mas hoje nós vamos conhecer a história do Ronaldo e da Adriana, que por muito tempo viveram na base da tentativa e erro, tentando acertar, mas errando muito. E claro, é muito difícil um relacionamento sobreviver assim. E além do mais, tem os imprevistos, que não podem ser controlados e que testam a vida de todos nós. Foi o que aconteceu com o Ronaldo. Vamos saber agora quais os fatos que mais marcaram o caminho dele. O relacionamento dos meus pais, maravilhoso. Eles sempre se amaram, sempre demonstraram isso para nós. Apesar da dificuldade financeira que só meu pai trabalhava, né? 5 filhos, mas eles sempre lutaram muito juntos e sempre demonstraram um grande amor. Eu casei cedo, casei com 22 anos de idade. Com 6 meses a gente já teve a primeira separação, mas foi curta. Logo voltei e recomeçamos a nossa vida. Aí, quando eu estava fazendo 24 anos de idade, no dia do meu aniversário, nasceu meu primeiro filho. Depois de 1 ano, nasceu o segundo filho. Aí aconteceu a tragédia. Quando meu filho menor tinha 3 meses, o Rodrigo, ele teve uma complicação cardíaca que eu não sabia e ele veio a falecer. 2 meses e meio depois da morte do Rodrigo, o Júnior ele já tinha apresentado anteriormente alguns problemas de convulsão febril. Aí no dia 1º de junho de 1984, do mesmo ano, o Júnior também faleceu. O choque foi tão grande porque não me falaram nada, me levaram apenas na clínica que ele tinha sido socorrido, que eu não estava em casa, e ele estava deitado lá num bercinho, puxaram o lençol e eu vi o menino morto. Tive que segurar a barra sozinho, tal. A minha mulher na época, ela ficou assim uma noite inteira dopada, porque o choque dela foi tão grande que até hoje ela não se lembra, não se recorda o que ela fez, mas ela se jogou debaixo de um veículo na frente da clínica e quase morreu. E aí eu tive que segurar a barra. Aí minha vida mudou completamente, eu tive que mudar de residência, eu tinha um apartamento próprio, tive que pagar aluguel, tive que sair do lugar onde a gente morava. Só que ali, na minha opinião, o meu casamento acabou. Meu casamento acabou ali, mas eu falei, não, eu vou segurar porque é um momento que eu não posso abandoná-la, né? E passou um tempo, depois de quase 2 anos, ela engravidou novamente. E pedi a Deus na época que viesse uma menina. E veio, mas o meu casamento acabou depois de 2 anos. Aí depois de 2 anos eu conheci uma moça dentro da Polícia Militar. Aí fomos morar juntos. Quando a gente já tinha quase 1 ano de relacionamento, aí ela engravidou. E dessa gravidez veio o meu menino Pedro, que hoje está com 24 anos de idade. Só que o meu relacionamento com a mãe do Pedro não era bom. Nunca foi bom. Nós mais brigávamos do que ficávamos de bem. A gente se largava, daqui a pouco voltava, se largava, daqui a pouco voltava. Aí em 1995, eu estava trabalhando na escola de sargentos da polícia, veio 2 pelotões femininos para fazer escola lá. Era muito raro isso. E nesse pelotão feminino apareceu a Adriana. E depois de um tempo a gente já estava namorando. Só que para a Polícia Militar é inadmissível um namoro de um capitão com uma aluna soldado. Acabamos tendo vamos dizer assim, uma punição, entre aspas, e desmanchamos o nosso namoro. E eu acabei ficando com a minha segunda mulher.
Veja que o Ronaldo veio de uma família estruturada, mas passou por problemas trágicos. Agora nós vamos conhecer a Adriana, que teve que lidar com o sofrimento familiar desde cedo. E você vai saber como a história dos dois se cruzaram. Eu tive uma infância, assim, um pouco, em relação aos meus pais, um pouco conturbada. Porque o meu pai, ele era alcoólatra. Até os meus 11 anos, eu vivi isso dentro da minha casa. Eu via meu pai chegar bêbado e maltratava muito a minha mãe. E eu era pequena e são cenas que até hoje eu me recordo muito bem. Minha mãe, uma guerreira, trabalhava fora. Como pai, ele sempre foi um excelente pai. Mas pelo fato dele maltratar a minha mãe, isso acabava chateando os filhos. Eu era mais nova e eu ficava muito triste com aquilo. A minha vida sentimental sempre foi muito conturbada. Mas logo que eu fui para a escola, eu conheci um rapaz com 16 anos e começamos a namorar. Com 17 anos eu engravidei. Com 17 anos eu engravidei e casei. Mas durou pouco esse casamento, muito pouco. Porque quando eu completei 18 anos, eu tinha um sonho, que era entrar na Polícia Militar. E na época o pai do meu filho disse assim, olha, você vai escolher, ou eu ou a polícia. Eu disse, olha, eu não vou descartar um sonho que eu tenho para fazer a sua vontade. Então eu já escolhi, eu escolhi a polícia. E daí nesse segundo dia de escola eu conheci o Ronaldo. No primeiro momento eu tentei evitar, mas aí depois, né, ele muito galanteador, né, bom papo, já experiente. E daí a gente foi se aproximando, tornou uma amizade, logo a gente estava namorando. Então, eu sabia que eu corria um grande risco. Mas mesmo assim, eu mantive aquele relacionamento escondido, obviamente, escondido. Mas eu tinha muito medo de a qualquer tempo descobrir e eu ser punida até sair, porque como eu era aluna, eu poderia até ser exonerada. Foi bem conturbado. Foi bem conturbado, até porque o Ronaldo ainda não tinha saído do relacionamento que ele tinha com a ex-mulher dele. Então tudo isso foi complicado, para mim e para ele também. E eu segui minha vida, eu fiquei 5 anos sem vê-lo. Falei, puxa vida, será onde que está o Ronaldo? Senti saudades dele. Será onde que está o Ronaldo? Vou descobrir. E eu consegui descobrir onde ele estava. E ele falou que estava solteiro. Ah, eu tô solteiro. E você? Eu falei, ah, você tá nada. Mentira. Não, tô sim. Eu falei, ah, eu também tô. Ah, então vamos sair, vamos almoçar. Vamos almoçar, a gente vai ver um filme, vai no cinema. E daí eu falei, legal. Daí eu pensei, nossa, vai começar tudo de novo. E durante essa semana inteira eu não liguei para ele, mas ele ligou para mim todo dia. Na sexta-feira ele ligou e falou assim, olha, então vamos sair hoje, nós vamos namorar. Eu creio que ele passou uma semana pensando e decidimos namorar. Logo que namoramos, pouco tempo já estávamos morando juntos. E eu sempre falando para ele da gente casar, da gente fazer tudo correto. Mas ele tinha uma resistência com isso. Em 2003, a gente decidiu casar. Quer dizer, depois de 5 anos, parece que agora eles têm tudo para dar certo, né? Estão separados, já passaram por muitas coisas e tem tudo, parece que está tudo certinho para eles começarem um relacionamento legal. Mas nem tudo que parece não é mesmo? Pois é, as pessoas às vezes elas acham, né, como a Adriana falou há pouco aí, ela depois de 3 meses foi morar junto com ele. E aí depois disse pra ele assim, agora vamos casar, vamos fazer tudo certinho. Quer dizer, depois de ter feito errado, ela queria fazer certo. Né? E eles até casaram. Né? E muitas vezes, Renato, as pessoas pensam assim, poxa, tá vendo, a gente namorou lá atrás e a gente se encontrou de novo, isso é um sinal do destino que está nos trazendo de volta, né? Isso quer dizer que nós vamos ser muito felizes e que nós somos um para o outro. Quer dizer, o Ronaldo já vinha de um casamento que fracassou devido ao baque tremendo da morte de 2 filhos, depois de um outro relacionamento, também o segundo relacionamento, mais um filho, né? Então, e não estava totalmente resolvido.
E agora surge a Adriana na vida dele. Então a Adriana seria o terceiro casamento dele. A terceira, exatamente. Então foi a terceira, né? Vamos ver agora se realmente eles estavam tão prontos assim para as coisas certas acontecerem no relacionamento e fazer funcionar o casamento dos dois. Os nossos professores adjuntos, a Cíntia e o Cucato, tiveram uma conversa com eles e muita coisa aconteceu depois desse reencontro. Acompanhe a primeira parte da entrevista. Nós estamos com o Ronaldo e com a Adriana e nós vamos saber agora, depois de 5 anos, né, que vocês estavam separados, se reencontraram. Quem que procurou quem? Foi ela. Foi você, Adriana? Fui eu. Como é que foi esse reencontro? Eu sabia que ele estava com uma, estava com outra. Eu disse, olha, se realmente dessa vez for sério, se você quiser namorar comigo, casar, então eu vou te dar 1 semana para você pensar. E foi assim que tudo aconteceu. E a partir daí, nós começamos a oficialmente namorar de novo, né? Só que aí ela já começou a me apertar, né? A gente precisa regularizar a nossa situação, precisamos casar. Aí eu falava para ela, pode tirar o seu cavalinho da chuva, casar eu não caso mais. Por quê? Porque eu tinha um medo do casamento. Eu já tinha casado uma vez, não tinha dado certo. Aí eu amaziei a segunda vez, também não tinha dado certo. Sofri muito nesse segundo relacionamento e eu tinha medo. Em 2003, nós nos casamos. E depois desse dia, o que aconteceu? O que mudou? Olha, o nosso casamento, a gente começou a viver muito bem, aí começamos a crescer juntos, tínhamos todos os problemas normais de casal, mas superamos várias situações com as crianças. Aí meu filho veio morar, o Pedro veio morar definitivamente com a gente, a Lívia também morou um tempo com a gente, então ficou aquela família legal, né? E foi passando o tempo, aí ela começou a trabalhar muito também, ela terminou a faculdade de enfermagem, começou a se dedicar, aí recebeu um convite para trabalhar num hospital além da polícia, então ela trabalhava em 2 empregos, a gente lutando, batalhando. E eu aposentei em 2005, eu passei para a reserva em 2005, na polícia. E aí eu resolvi, trabalhei um tempo assessorando uma prefeitura e depois resolvi abrir uma empresa. E essa empresa de terceirização de mão de obra começou tal, e ela começou a me ajudar. Por quê? Porque eu tive problema com sócios e ela pegou e veio me ajudar. E nessa ocasião ela começou a me ajudar. E eu me dedicando a ela se dedicando. Só que foi isso de 2003 até 2010, 2011. Em 2011 a coisa começou a degringolar. E o culpado fui eu. Ela se dedicava demais à empresa, se dedicava demais a mim. E eu, na verdade, eu achava que, poxa, ela não dá atenção para mim. E aí começou aquela coisa de querer olhar para outras coisas, para outros lados. Aí o velho homem, né, começou a querer nascer de novo. O que mudou de repente? Eu virei a cabeça. Virei a cabeça de um jeito que eu mesmo, às vezes eu parava e pensava, por que estou fazendo isso? Mas eu não conseguia parar de fazer. Aí entrou uma pessoa na minha vida, assim, inesperadamente, porque eu não sentia nada pela pessoa. Foi um aconselhamento que essa pessoa veio pedir para mim, e ela acabou se apaixonando, e eu acabei me envolvendo com essa pessoa. E tinha consciência que era errado. Na verdade eu tinha consciência que era errado, mas eu não, como viciado. Ele sabe que está errado, mas ele não consegue parar. E aí o que eu fiz? Em determinado momento eu falei, eu tenho que tomar uma atitude. Aí eu recebi um convite para fazer uma viagem. E ela queria ir nessa viagem. Eu falei, não, você não vai. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não quero que você vá, você vai ficar aqui cuidando da empresa. E qual que era a minha intenção? Eu queria chegar lá e ter uma resposta de que eu estava errado, de que eu devia mudar. E eu obtive essa resposta lá. Num determinado momento lá, eu obtive essa resposta. Aí eu falei, não, eu vou voltar, vou ficar de novo bem com a Adriana e tal. Só que lá eu conheci uma outra pessoa. Eu conheci uma outra mulher. E essa outra mulher veio numa de amizade primeiro, né? Então, vamos. E eu acabei
desabafando algumas coisas para essa pessoa, porque eu precisava falar com alguém e acabei falando para essa pessoa. Só para quem está em casa entender, você foi lá para tentar melhorar a sua situação. Fui. Foi lá para tentar acertar. Acertar. E errou de novo. Errei de novo. Mas e nesse inteiro, assim, Adriana, nesse tempo todo, assim, você não reparava alguma coisa no comportamento dele? Nesse momento que ele virou a cabeça, como é que era o seu comportamento? Ele falou que ele foi culpado, mas hoje eu entendo que eu tive uma parcela de culpa, porque eu trabalhava muito, muito. E não dava atenção, vamos dizer então, assim. Eu até dava atenção, mas era muito pouca. Porque eu trabalhava num hospital de noite da polícia. De dia eu chefiava um hospital na região lá onde nós morávamos. E ainda ajudava na empresa. Então, era pouquíssimo tempo que eu tinha para ele e para as crianças. Então, isso eu acho que foi uma parte primordial para acontecer. Então, ele fala que ele só é o culpado. Não, eu também. Hoje eu vejo que eu também fui muito culpada de só querer trabalhar. E deixar a parte mais importante, vamos que é a dizer família. Assim. E infelizmente a gente vê isso acontecer muito hoje nos relacionamentos, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função do seu trabalho, das suas responsabilidades e esquece do principal, que é a família. E um problema vai gerando outro, né? Isso. Um abismo vai criando um outro abismo e quando se dá por conta, tem um abismo entre vocês, separando vocês, mesmo na mesma casa, mesmo dividindo o mesmo teto. Eles estavam longe um do outro. Longe. E a empresa crescendo. Detalhe, crescendo sem estrutura, porque nós trabalhávamos juntos. Então, se o casamento começou a ficar sem estrutura, obviamente... Se a empresa casamento, né? Como a gente fala. Se a empresa casamento já estava falida, já estava falida. Empresa. Aí começou as duas. A empresa casamento e a empresa de fato. A empresa deu um salto, assim, um ano. Eu chegava a faturar muito por mês, fechar muitos contratos. Mas tudo isso não valeu de nada, porque quando eu fui perceber, ele já estava nesse estágio de não, você não vai comigo. Eu não tinha essa, o meu telefone e o seu telefone, era o nosso telefone, porque às vezes ele ficava com o meu, eu ficava com o dele e tudo tranquilo. Até que eu percebi que ele começou, não, meu celular é meu. Ronaldo nunca foi ligado a negócio de mensagem, nada disso. E daí eu percebi que ele ficava todo o tempo. E aí eu ia olhar o celular, ele escondia. Aí tem. Ronaldo. O quê? Me empresta o seu celular para eu fazer uma ligação? Pra quê? Usa o seu, ué. O telefone é meu. O que tá acontecendo? Você nunca foi apegado assim com o celular. Agora ficar com ele pra cima e pra baixo o tempo todo? Ah, Adriana, vai, dá um tempo. Tempo? Como assim? Vamos conversar. O que tá acontecendo? Sei lá, Adriana, eu tô com a cabeça confusa, eu preciso pensar, minha cabeça tá uma confusão, tá? Confusão? Como assim? Ronaldo, eu tô falando com você. Ronaldo. Nessa de estar confuso, já tinha tido a primeira traição. Um dia eu cheguei para ela e falei que estava com nojo dela. Falei, eu não aguento mais você. E realmente, eu deitava na cama com ela, eu não conseguia dormir na mesma cama que a Adriana. Rô? Já tá tarde, vamos subir, descansar. Será que você não percebeu que eu tô querendo me concentrar no trabalho? E se eu deixo a porta fechada porque eu não quero ser incomodado? Me desculpa, é que você tá aí há tanto tempo. Queria que você subisse pra gente dormir. Adriana, será que você não percebeu que eu não tô afim? Eu não aguento mais. Eu não quero saber de você. Eu não vou subir pra dormir com você. Eu tô com nojo de você. Fui claro? Nojo. Agora sobe.
Vai dormir, me deixa em paz. Nós tínhamos uma sala de televisão no sobrado que a gente morava. Eu vou colocar o colchão lá embaixo, vou dormir lá embaixo. Aquilo foi um choque para ela, né? Mas eu falei, não, eu estou decidido. E o primeiro feriado prolongado que teve, eu fui embora para outra cidade onde morava outra pessoa. Próximo feriado, fui embora de novo. 2 feriados? 2 feriados seguidos. E seguidos. você com isso, Adriana? Então, e aí eu fiquei muito mal, porque eu falava para ele, mas você está indo para onde? Ele, não, eu vou encontrar com os amigos, vou esfriar a cabeça, vou para uma fazenda. Aí um dia ele deixou cair um papel. Esse papel estava lá, o endereço da pessoa, o nome da pessoa, o endereço, o telefone da casa dela, o telefone celular, e-mail, estava tudo. Aí eu, pum, caiu a ficha. Você volta domingo? Pretendo. Até cheguei a ligar para ela, falei assim, escuta, em uma das viagens que ele foi, liguei para ela, falei assim, o Ronaldo tá aí? Ela, ai, querida, não tá, ele não tá aqui, e ele tava lá. Alô? Alô? O Ronaldo tá aí? Oi, querida. Não, ele não tá, não. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ah, não, é porque ele disse que ia fazer uma viagem. Nem eu nem os filhos estão conseguindo falar com ele. Mas tá bom, então. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tenho certeza que ele tá lá. Por que ele não assume? Aí, quando foi próximo do dia 23, próximo do aniversário dele, ele já estava decidido a ir embora. Ele falou, olha, eu tô indo embora, acabou o amor, eu não gosto mais de você e tô indo embora. Mas quando a separação rolou, eu fiquei meio arrasado, assim, foi pego de surpresa. Eu tinha um ambiente, né, que eu morava e de repente esse ambiente desmoronar, para mim foi algo arrasador, foi muito ruim mesmo. Fui embora no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. 2011. E só que antes disso, o que ela fez? Eu tinha um carro, né? Ela pegou e chipou meu carro. Eu chipei. Eu descobri depois, mas ela chipou meu carro. Ela falou, deu uma de policial também, Foi, né? aí entrou o instinto ela de inventou uma história lá que o carro dela tinha quebrado e ela precisava do dele para fazer uma visita num cliente. Eu peguei e entreguei o carro, né? Ah, pode pegar. Ela foi, pôs um chip lá no carro. E eu chipei o carro. Fui embora, tal, fiquei. E aí um dia ela ligou, não sei se foi minha filha que ligou, agora eu não lembro. Ligou e falando, eu sei onde você tá, viu? Você tá em tal... Foi a Lívia. Foi a Lívia, minha filha. É. Você tá em tal... Pai, você tá em tal endereço, assim. Eu falei, uai, como é que sabe? Aí aquilo, eu falei, ela chipou meu carro. Foi. Aí eu falei assim, quer saber? Deixa eu chipar. Qual foi a reação dos seus filhos quando você foi embora? O Pedro não largou dela, meu filho Pedro. A Lívia também, quando eu encontrava a Lívia só faltava pegar um pedaço de pau e dar na minha cabeça. Quando eu descobri que meu pai tinha uma amante e ia morar com ela, eu fiquei revoltado. A verdade é que eu até fiquei chateado com ele. Eu não queria mais falar com ele. Eu falei, não é possível que depois de crescer, ele ensinando alguns princípios, de repente ele fizesse isso. Foi algo perturbador para mim, eu não esperava. Mas, Ronaldo, assim, como a gente disse, depois de tantos anos, depois de tanto tempo num relacionamento, onde tiveram altos e baixos, vocês permaneceram firmes, vocês ajudaram o outro e de repente você falou que virou a cabeça. Você achava isso certo, assim, abandonar tudo depois de tantos anos? O que se passava, assim, na sua cabeça? Eu passava muito mal. Internamente eu passava muito mal, à noite eu passava mal. Eu sonhava, eu tinha pesadelos, eu sonhava com ela direto. Só que alguma coisa me impedia de voltar. E eu não sabia o que era. Eu tentava encontrar, aí eu falava, não, minha felicidade está aqui. Aí eu tentava
na verdade, eu tentava me apaixonar pela outra mulher. É aquela paixão, né? Que É aquela paixão, coisa assim, que as pessoas falam do momento. Que a paixão engana, esfria, né? A paixão engana, é verdade. O amor não, né? Mas a paixão engana. E eu, na verdade, eu ficava sonhando com ela, eu falava, não, isso é coisa da minha cabeça. E eu falava para outra, sonhei com a Adriana. Aí a outra ficava doida. Que? Você sonhou com ela? A paixão faz a pessoa ficar cega e tomar atitude sem pensar. Mas eu também acho, Ronaldo, você me corrija se eu estiver errado. Não, por favor. Que os seus filhos falaram, todo mundo que te conhecia o casal deve ter falado, e você estava vendo que as suas atitudes eram erradas. Havia um pouco ou muito orgulho da sua parte de reconhecer, eu estou errado, se eu falar agora que eu estou errado? Olha, por incrível que pareça, não. Eu não me sentia, assim, eu não sentia que era orgulho. Era outra coisa, menos orgulho. E eu comecei a colocar todas as culpas do mundo nas costas dela. Para mim, era o fim. Hoje eu penso, como eu fui idiota, né? Como eu fui burro, como eu fico às vezes pensando, falo, o que eu fiz? E você, Adriana, quando ele foi embora? Quando realmente, porque ficou indo e vindo, né? Os feriados, indo e vindo, mas quando foi definitivo? Definitivo, aí eu fiquei muito mal. O momento mais difícil na vida da Adriana foi quando eu cheguei na casa dela e o Ronaldo estava dormindo na sala e ela no quarto. E naquela madrugada, ele foi embora com a amante e deixou em cima da mesa a chave da empresa, o crachá da empresa e a aliança. Foi um momento mais difícil porque ela ficou muito deprimida, só queria ficar de cama, chorando muito, e ela não tinha forças para administrar a empresa. Eu fiquei trancada num quarto, não queria saber de nada. A empresa, tive uma depressão profunda, a empresa afundou de vez, eu fui até ameaçada de morte por alguns funcionários, né, que paravam na porta do condomínio, às vezes eu saía com o carro, eu falei, o que é isso? Tô aqui, tô te esperando, tá? Então até isso. E pelo outro lado, o Ronaldo com essas coisas, dessas ligações de pessoas dizendo, sabe isso, foi a Adriana? Aí ele ligava para mim. Ou então mandava mensagem, ele falava muito comigo por e-mail, porque ele não aguentava nem ouvir a minha voz. Então ele mandava e-mail para mim. E nos e-mails ele acabava comigo. Você se sentia culpada? Não, eu não me sentia culpada do casamento. Às vezes vinha algumas coisas assim, poxa vida, eu deveria ter dado mais atenção, ter trabalhado menos. Aonde que eu errei? Eu ficava perguntando para mim mesma, onde que eu errei? Você procurava ele, ligava, tentava voltar? Eu me recordo que eu fiz uma ligação para ele. No primeiro final de semana que a gente teve a certeza, né, que o chip nos deu essa certeza que ele estava lá. E aí eu falei com ele. Eu falei assim, Ronaldo, volta para casa. Tava eu, a Lívia e o Pedro. Eu falei, volta para casa, por favor, olha o que você está fazendo com a nossa vida, com a nossa família. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou voltar. Ele falou assim, coloque-se no seu lugar, eu não vou voltar. Para de me encher o saco, não me liga mais. Aí depois de um tempo, que eu já estava... Aí nós nos reencontramos por conta de uma situação legal, que ela tinha que assinar um terreno, que eu tinha que... Terreno não, uma casa que eu tinha que passar para a mãe do Pedro, que a mãe do Pedro tinha sumido na nossa separação. Então. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, eu quero divórcio. Aí ela pediu divórcio para mim. Foi? Então, ele fala sempre desse divórcio. Não, mas eu acho engraçado. Não, é verdade porque foi essa frase que eu vou dizer, essa frase foi a que, tipo assim, enterrou qualquer tipo olha, que bacana. Não, eu não estou pondo a culpa em você, amor. Não, eu sei, mas essa mas frase. Mas assim, é a frase. Ela chegou para mim e eu falei, mas por que você quer o divórcio agora? Porque a gente não estava divorciado. Ela falou, não. Estava tudo certo, ele com a outra. Não, estava errado. Eu peço o divórcio. Aí ela pegou e falou assim, não, porque o seu sobrenome está me atrapalhando. Isso aí foi eu nunca mais, né? Quer dizer, tudo aquilo que você tinha feito tava tudo bem. Não era tão errado como pediu o divórcio. Não é. Aí ela falou essa frase, eu falei, então ela já está Mas por que querendo se arrumar com outro.
Não, o Ronaldo, ele postava foto no Facebook, a outra fazia questão. Não era eu, que eu nunca gostei de mexer com o Facebook, ela que fazia. Qualquer evento que tinha, ela tirava uma foto e colocava. Meu esposo, que deu presente de Deus. Meu marido. E aí, e fotos em resorts, e viagens. E aquilo ali eu olhava e falava, nossa, então realmente a coisa lá tá mais séria do que eu imaginava. Aí eu falei, não, eu vou pedir o divórcio, estou decidida a pedir o divórcio porque isso está me fazendo mal. Foi feito o divórcio e tal, ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu caminho. Né? Depois eu fiquei sabendo que ela acabou casando com uma outra pessoa. Né? Mas foi bem depois. Não, acho que menos de um ano depois. Menos de um ano depois. Menos de um ano depois do nosso divórcio. Foi 2012, por aí. Como é que ficou a situação de vocês depois do divórcio? Bom, eu acabei ficando mesmo apesar de não estar casado ainda, né? Eu acabei ficando com a outra mulher. Se estabeleceu? Estabeleci mesmo com ela, aquela que tinha sido a sua amante. Isso. E você, Adriana? Então, e aí eu conheci uma pessoa, não era brasileiro, um português. E, em princípio, educadíssimo, querendo ter uma família, mandava flores, café da manhã. Isso quanto tempo depois de ter separado? Eu conheci depois de 4 meses que o Ronaldo estava lá, já estabelecido com a outra, eu conheci essa pessoa. Aconteceu também porque você via fotos, tomou conhecimento que ele estava bem, entre aspas. Não posso ficar por baixo. Ah, com certeza. Tenho que estar bem também. Ah, e o orgulho, né? Não, eu tenho que estar bem também. Quer dizer, numa tentativa de acertar, né? Agora eu vou acertar. Errei. Errou novamente. Errei novamente. Porque até hoje eu entendo que não era hora de eu me envolver com ninguém. 4 meses. 4 meses, eu tinha que cuidar de mim primeiro. Mas não, eu já queria dar o troco. E isso acontece com muitas pessoas, né? Elas tomam conhecimento que o ex ou que a ex estão bem e elas não possam ficar por baixo. O primeiro que aparecer, eu tenho que mostrar que eu estou bem também. Muitas pessoas agem assim. Tentam fazer o que é certo, pensam que estão fazendo certo, acabam errando e se ferindo, se machucando mais ainda. E acontece tudo de novo. E com isso, sem pensar, agindo pelo coração, não, quer saber, eu realmente tenho que encontrar alguém, eu realmente preciso ser feliz. Né? É essa palavra que as pessoas, não, eu preciso ser feliz também, só que aí é um erro atrás do outro e uma frustração atrás da outra. No português claro, quebrou a cara, né? Quebrei a cara. E ainda... Logo, fizemos lá um contrato de união estável e eu engravidei, muito rápido. Eu engravidei e, claro, né, nasceu a Sofia. Hoje ela está com 3 aninhos. E quando o Ronaldo soube que eu estava grávida, aí piorou, porque ele disse assim, então ela já tinha ele antes de mim. Tá certo, então ainda bem que eu separei dela. Foi ela que me traiu. Aí a culpa, eu já tinha tanta culpa, né, era só mais uma. Quer dizer, pelo que eu percebi, mesmo você estando com a outra, ainda estava ligado à Adriana. Tava, mas é aquela coisa. Aí eu acho que entrou orgulho também. Aí entrou. Aí eu não queria dar o braço a torcer. Deixa ela lá. Nossa, agora que eu não volto mesmo. Eu falava isso pra mim. Quais os problemas desse relacionamento? Porque com certeza vocês carregaram coisas assim dos relacionamentos anteriores, do relacionamento de vocês para dentro de cada um, do seu relacionamento. Eu vou ser bem sincero, eu não brigava, eu não tive brigas com outra mulher. Tanto é que quando foi em 2014, no início de 2014 eu casei mesmo, aí eu casei de novo. Tinha um divórcio, fui lá, casei com a outra, em 2014. Aí... Para dar o troco da Sofia. Para dar o troco. Falei, agora que eu não volto mesmo, agora eu tô casado, agora eu não volto mesmo. E, na verdade, assim, eu não brigava com ela. Se falasse, nós tivemos brigas homéricas, quebrava o pau todo dia, não. A gente se dava muito bem. Mas tem algumas pessoas que confundem estar bem com não brigar, né? Porque eu não posso não estar brigando, mas não tô bem. Há um distanciamento enorme que, por conta desse distanciamento, evita-se até as brigas. É um desrespeitando o outro, é um anulando o outro, né? Durante esse período de separação, quando eu, nas ocasionais vezes que eu ia vê-lo, eu notava que ele
a impressão que dava é que ele estava perdido. Ele tinha um olhar perdido. Não parecia mais, não tinha aquela fibra moral do meu pai que eu via assim antigamente, né, antes disso ocorrer. Ele tentava transparecer felicidade, mas quem conhece ele verdadeiramente sabe que ele não estava feliz, que aquilo era uma máscara. E por outro lado, ela, como é que você estava? Agora eu que estou entrevistando. E aí, Adriana? Então, e eu lá, Sofia bebezinha, e eu vivi uma vida muito diferente da que eu vivi com o Ronaldo, porque são outros conceitos, não é brasileiro, era totalmente diferente. Eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensei, isso não é para mim, eu não sou feliz, eu estou vivendo de aparência, de fachada. E aí eu peguei a minha filha, aluguei um apartamento e fui embora. E foi aí que eu cheguei, né, participando das palestras, e foi aonde começou a mudar a minha história. E aí a gente vê também os motivos que as pessoas têm para fazer as escolhas delas, né? As pessoas são movidas pela situação, pelo calor do momento, pelo que as coisas que estão acontecendo, e aí elas fazem a escolha. Motivos errados, né? Porque como ele falou, eu vi ela com a menina, ela ficou grávida, então casei. Ela viu no Facebook as fotos do não, então eu também vou casar. Então, quer dizer, motivos errados que levaram a fazer escolhas erradas. Né? A pessoa toma atitude pelo calor do momento e pela emoção, né? Ela não pensa, porque se ela pensasse, se no momento da dor, do sofrimento, a pessoa pensasse, ela tomaria uma outra atitude. Nós sempre falamos do amor inteligente. O amor não acontece aqui, ele acontece aqui. E quando a pessoa pensa nas consequências das suas atitudes, mais uma criança no mundo, mais um casamento frustrado, mais dor, mais sofrimento, então ela passa a tomar atitudes diferentes. É por isso que nós falamos que muita gente erra tentando acertar, porque ninguém quer errar. Ninguém toma uma atitude pensando, essa atitude é errada. Não, ela tem no sentimento dela que está tomando uma atitude certa, mas é mais uma atitude errada, com mais consequências. Olha, eu tive que pedir à produção para preparar um emaranhado como esse aqui, de colares, para ilustrar como estava a vida do Ronaldo e da Adriana. Porque você vê que não dá para usar isso, né? A gente tem que pegar e demorar um tempinho, talvez meia hora, para conseguir tirar alguma coisa daqui. E é assim que muitas pessoas vivem, Renato. Elas... Porque você vê, a Adriana, ela errou lá atrás já, né? E as pessoas pensam que, não, porque a gente se ama, porque ele não está bem com a outra. As pessoas, elas justificam seus erros e elas não veem que os seus erros vão pegá-las lá na frente. E agora, recentemente, quer dizer, ela casou para mostrar para ele, depois que ele tinha feito a vida com outra mulher, que estava bem, para dar o troco. Né? Ele também, sabendo que ela tinha engravidado deste outro homem, foi lá e casou com a outra, com a amante, para mostrar que também estava bem. Quer dizer, isso fazendo filho por aí. Então, erro atrás de erro. Querendo acertar, quer dizer, pensando, não, agora eu vou mostrar que eu estou bem. Não, agora, sempre errando. E isso é importante para você que está também, talvez, tentando acertar, você tenta arrumar a sua vida amorosa, você tenta salvar o seu casamento, mas agindo pelo impulso, você só erra. Agindo pela raiva, pela vingança, o sentimento de vingança, de ódio, de ciúme, você acaba só amontoando erros e a sua vida fica assim, como esse emaranhado aqui de joias, de colar, de bijuteria, que não dá para entender o que está acontecendo. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho como chegou a uma conclusão, como finalmente resolveu a história do Ronaldo e da Adriana. No próximo bloco, não saia daí. Já voltamos. Drink beer with the guys. Você conhece uma pessoa solteira and chase after girls. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar.
Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Ronaldo e Adriana estão separados, tocando suas vidas. Mas como será que esses caminhos se cruzaram novamente? E o que é que eles vão fazer se tiverem uma nova chance? Vamos acompanhar o final da conversa e saber o que realmente aconteceu. Veja com a gente. E como é que foi depois dessa separação? Que você viu que não, chega, não tá dando, não tô mais aguentando isso, é ilusão, você entendeu? Que era vivendo uma ilusão. E aí eu comecei a pensar no Ronaldo de novo. Vinha direto, Ronaldo, e o Pedro morava em São José, na mesma cidade que eu, e a gente se reencontrou, eu e o Pedro. Ai, tia, me ajuda, que ele tem gêmeos, né? Me ajuda com as crianças, eles querem te conhecer também. Logo as crianças, vovó. Aí formamos uma grande família de novo, mas sem o Ronaldo. Mas até então tudo bem, né? E aí meu filho também, o Renato, morando na mesma cidade também. Um dia nós marcamos um jantar em casa. Tava todo mundo. Aí já tava a Sofia, os netos, o meu neto, o filho do Renato, o Arthur. E a gente dando risada, tudo. E daí teve um momento na mesa que o Pedro falou assim, agora precisamos conversar sério. Eu pensei, acho que é entre eles, né? Ah, não, é com... mãe, aí o Renato, mãe, é com a senhora. A gente quer fazer uma pergunta para a senhora. Eu falei, e agora? Eu falei, pode fazer. Aí o Pedro falou assim, tia, você ainda gosta do meu pai? Daí eu comecei a rir. Aí o meu filho, ela gosta, eu conheço. Essa risada, ela já falou que gosta. Eu falei assim, Pedro, não tem como eu voltar com seu pai. Seu pai está casado, ele está feliz. Ele falou assim, tia, ele não está feliz coisa nenhuma. Aí eu peguei e falei, que legal, então podemos então trabalhar. Pedro, vamos fazer o seguinte, a gente marca, ele vem aqui, vamos ver, aí você chega de surpresa e vamos ver qual vai ser a reação. Uma coisa que as pessoas elas pensam é o seguinte, estamos separados, se voltarmos, a gente vai se ajeitar, vai dar certo, ou se eu encontrar uma outra pessoa, só que ela continua sendo a mesma pessoa, traumatizada, a mesma pessoa ferida, machucada, que não sabe lidar com as situações. Então, mesmo que vocês voltassem, sem que houvesse uma mudança nas atitudes, uma reinvenção de cada um de vocês, uma reconstrução individual, não daria certo. Eu acredito que foi aí que você começou a participar das palestras? Foi aí que eu comecei a participar. Eu já estava, nesse momento que a gente estava na mesa, tudo, eu já estava participando. E foi participando das palestras que eu comecei a me valorizar. Tanto é que teve outros candidatos. E eu disse não a todos, eu disse não, eu não quero, porque o meu momento agora é de me fortalecer. Porque como é que eu vou querer ter um novo casamento, um novo relacionamento, fazendo tudo errado? Isso você aprendeu na palestra? Isso aprendi na palestra, né? Que eu poderia ser feliz ainda, mas de uma outra maneira. O amor inteligente, como o senhor já falou aqui.
E daí eu comecei a cuidar de mim. Aí um dia eu fui levar minha nora no chá de cozinha da Lívia, que então ia casar. E o Ronaldo, sem querer, nesse dia eu não sabia mesmo que eu ia encontrar com ele. E daí encontrei com ele. Aquele dia eu falei, olha, Ronaldo, que troco bacana que eu consegui te dar depois da palestra. Ele veio todo assanhadinho, oi, oi, oi. Eu, oi, Ronaldo, tudo bem? Dei um abraço. Segura, né? Você estava segura de si. Lógico que quando eu abracei ele, ele sentiu meu coração. Eu falei, poxa, coração, você deveria ter dado, né, uma trégua, assim, me caguetou. Mas eu super tranquila, ele já nervoso. Eu percebi. Eu me perdi, na hora que eu voltei. Ficou perdido. Eu me perdi. Eu conheço a Zona Sul de São Paulo como a palma da mão. Eu me perdi, ainda falei pra minha nora, né? Falei, Mayara, eu tô perdido. Ela pegou, ela falou, sogro, é porque você ouviu a Adriana. Eu falei, não, não é não, o quê? Não é nada disso, tá? E acabei me achando. E ela tava diferente? Tava. Muito mais linda, muito mais bonita. E mexeu. Apesar que eu tava com a outra, e a outra tava me esperando lá no chá de cozinha, que eu ia deixar minha nora lá e a outra tava lá. Aí eu fiquei, e agora? Aí eu me perdi, aí eu fiquei perdido. Aí eu falei, agora, e agora? O que eu faço? Logo depois que nós nos vimos, o meu diretor chegou para mim, eu era gerente de uma empresa, ele chegou para mim e falou assim, Ronaldo, a partir do dia 1º você tá de férias. Eu falei, como assim? Não, eu não quero férias. Não, mas você tem que tirar férias. Aí liguei pro meu filho, dia 1º de dezembro eu tô aí para te ajudar. Nesse dia 1º de dezembro... Aí sim, aí eles combinaram. Eles combinaram. Os filhos, nós vamos todos jantar juntos. Aí levou e eu fui. Aí a gente se encontrou. Aí mas no jantar eu fiquei super ficamos de boa. Eu fiquei na minha meu também. Neto. Aí depois do jantar eu falei, vem cá, vamos conversar. Aí nós fomos conversar. Aí ela contou tudo que tinha acontecido com ela. Tudo. E eu contei tudo que tinha acontecido comigo. Mas aí eu contei desde a nossa separação. Desde a separação. Tinha muita coisa que ele não sabia. E dali, naquele dia, eu falei, a chance que eu tenho de falar toda a verdade. Eu falei, Rô, eu vou falar toda a verdade para você agora. E daí eu comecei a explanar desde a nossa separação até aquele dia. Eu falei, então essa é a minha vida hoje. Aí é que foi o problema. Por quê? Porque aí eu voltei para outra cidade, que é longe, 620 quilômetros. Eu voltei para outra cidade e fiquei. E agora, né? Pensando no que nós conversamos, aquela coisa toda, aquele negócio. Aí no dia 12 de dezembro era o casamento da minha filha, né? Que tinha feito chá de cozinha. Aí eu vim de lá pro casamento com a outra, não sei o que e tal. Só que no casamento a gente mal se olhou, né? E quando eu retornei para aquela outra cidade, que foi no dia 14, eu resolvi abrir o jogo. Eu vou embora, eu sinto que aqui já é mais meu lugar. Eu preciso consertar minha vida, me ajeitar, eu já cometi um monte de erro. Erro é o que você tá cometendo agora, querendo me deixar, isso não tá certo. Você tá enfeitiçado por essa Adriana. Põe a sua cabeça no lugar. Eu já decidi, eu vou embora. Eu só preciso de um tempo pra poder resolver tudo. Acabou. Tempo pra ajeitar tudo? Quem você pensa que eu sou, hein? Se você quer ir embora, quer? É isso que você quer? Então vai, ó. Mas vai agora, porque aqui você não dorme mais nem uma noite, entendeu? Vai lá, fica com a sua ex-mulher. Some daqui! Aí eu peguei e liguei pra ela e falei, ó, arruma um canto aí pra mim em São José que eu tô... Tá voltando. Voltei, mas aí a gente sentou e falou, ó, vamos fazer o negócio, já que nós fizemos tudo errado até agora, vamos fazer o negócio direito. Aí eu pedi aconselhamento, fiquei perdido. Aí eu levei ele. Ela me levou para fazer para as palestras. Aí lá eu tive um aconselhamento, lá eu tive um acompanhamento. Aí eu fui melhorando. É porque aí chegou o momento da mudança individual do Ronaldo. Isso. Não adianta. Eu não tinha mudado. E não adiantaria voltar sendo o mesmo homem. Exatamente. Porque encontrariam os mesmos problemas, as mesmas atitudes erradas. Até aí eu não tinha entendido o que tinha acontecido com ela. Então, só depois que eu comecei a participar também, aí eu comecei a entender. Eu falei, opa, então, se tem jeito para ela, tem jeito para mim. E o legal também é que quando ele ligou, né, falando, ó, eu tô voltando, a Adriana já falou assim, ai, não, então vem para casa, já volta aqui para casa, já fica aqui comigo. Não, ela já tinha um outro entendimento, né, já não agia mais com o coração. Ela segurou a barra, ela segurou, porque minha vontade era já chegar, opa, vamos lá. Vamos voltar tudo para antes, né? Opa, ela me deixou assim. Falei, peraí, coronel. Ela falou, calma, não é por aí. Assim, não. E a prova de fogo, na minha opinião, a prova de fogo, porque aí eu já estava ciente do que eu queria, né? Tanto é que
Eu voltei para lá, para a cidade, pedi o divórcio, né? Falei, vou entrar, não quero dar, mas eu vou entrar com a papelada. Entrei com a papelada e deixei a papelada rolar para quê? Para me acertar a minha vida com ela. Porque, na verdade, aquilo ali foi um acontecimento que a minha esposa era ela, no meu pensamento. Prova de fogo foi a Sofia, né? Eu falei, e agora? Porque eu não conhecia a Sofia estava ainda na casa da mãe dela, passando umas férias. Eu falei, e agora? Quando eu ver essa menina, o que vai dar? O que vai acontecer? Eu tinha medo. De repente a menina ia virar as costas para mim, ia me ver com outros olhos, porque eu não sou o pai dela. Parecia que a Sofia era minha, como parece até hoje. Eu sou apaixonado pela Sofia. É meu xodozinho, é meu bebezinho. E quem mexer com ela, mexeu comigo. Agora é no momento do recomeço, né? É. Como é que foi esse recomeço? Esse recomeço foi totalmente diferente de todos os outros. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Eu acho que para quem está em casa vendo essa longa história nossa, participar das palestras foi o que gerou toda a mudança. Porque eu aprendi a me valorizar, como eu já falei aqui. Eu entendi que a família é o principal, hoje não é mais o meu trabalho. O meu trabalho é importante, mas a minha família é muito mais importante do que tudo isso. Eu aprendi a cuidar de mim, aprendi a cuidar do meu esposo da maneira correta, que antes eu não fazia. Então hoje não tem essa, a minha amiga, não. Não existe amizade entre um homem e uma mulher fora do casamento, não existe. Então eu tenho os meus colegas, as esposas dos amigos são minhas amigas, e deles colega, e vice-versa. Então, totalmente, eu posso falar que é 1000% de diferença. É um casamento que hoje tem diálogo, não que não tinha no passado, tinha, mas hoje é aberto. A cabeça é outra, né? A cabeça é outra, o pensamento é outro. Por quê? Porque a cada palestra que a gente vai, a gente fortalece mais o nosso casamento. É algo que faz parte da nossa vida, tá nessa palestra toda semana, a gente não deixa por nada. Porque, mas agora o casamento tá bem. Não, tem que ficar cada vez melhor. E para ficar cada vez melhor, é a cada semana. É a cada semana. E você, Ronaldo? O que mudou em você depois das palestras? Quem é o Ronaldo hoje? Eu mudei bastante, né? Apesar que eu recebi bastante crítica, né? Você é louco, você está indo para o 5º casamento, você é maluco, você não bebe, imagine se você bebesse. Eu ouvi coisas desse tipo, até de parentes meus, né? Mas eu falei assim, não, na verdade eu estou voltando para o 3º, de onde eu nunca devia ter saído, né? Foi apenas um lapso de tempo. Então hoje, assim, confesso que eu luto muito com o meu ser anterior. Eu luto muito, porque eu tenho uma coisa que toda hora, às vezes, me dá uma coisa, eu vou voltar. Não, aí eu luto, mas se eu não tivesse ela, se eu não tivesse a força dela, hoje quem me fortalece é ela. Então quando eu estou nesse meio que parafuso, vamos dizer assim, né? Eu abraço ela já sabe, eu abraço ela, já beijo. Amor, fica um pouquinho comigo, eu estou precisando de você. Ela já sabe, por quê? Porque é ela que me fortalece. Então, hoje, eu assistindo as palestras, eu mudei bastante. O que você mudou? Eu mudei, eu não tenho mais aquela coisa de maus olhos, né? De ficar com aquele olho de seca-pimenteiro, como a gente diz, né? Olha tudo, vê tudo, quer tudo, né? E eu era assim. Mesmo achando que estava bem, eu era desse jeito. Hoje não, hoje eu tenho olhos para ela, para os meus filhos. Hoje eu sinto mais que eu sou mais amoroso, né? Talvez eu era muito seco, às vezes eu era um cara meio seco, muito brincalhão, né? Mas eu era meio seco. Hoje eu sou mais amoroso, eu tenho vontade mais de pegar na mão, de abraçar, sabe, aquela coisa do contato físico. Então, na verdade, hoje eu sou muito mudado, estou muito mudado. Agora fala um pouquinho da Adriana. Quem é a Adriana hoje? Hoje a Adriana é mais cabeça. Antes ela fazia muita coisa na loucura, né? Antes ela era muito assim, eu vou fazer e tal, e não interessa o depois. E eu brigava muito com ela por causa disso. Falava, amor, vamos planejar, que eu gosto muito de planejar. Eu sou um planejador.
Então eu falava, vamos planejar, vamos ver se dá, vamos colocar no papel. Não. Aí fazia. Hoje não. Hoje eu falo, amor, vamos sentar, vamos. Aí ela senta comigo. Então ela mudou muito. Ela mudou demais, para melhor. E quem é o Ronaldo hoje, Adriana? O Ronaldo hoje, ele é mais presente, é mais tranquilo, é mais carinhoso. Hoje eu posso dizer que é um novo homem. E podemos dizer que vocês começaram do zero. Começamos do zero. Né? Depois de tantos anos. Do zero. Vocês começaram realmente do zero, né? Do zero. Conhecendo agora. É. Legal. E agora certo, né? Uma mudança, mas é isso que tem que ficar bem em evidência. Houve uma mudança individual, houve uma reconstrução na Adriana, no Ronaldo, então não tem como dar errado. Daqui para frente é só seguir tudo que é falado nas palestras, que vocês vão continuar sempre bem, sempre firmes. Sim. Com certeza. Então, Ronaldo e Adriana, muito obrigada pela história de vocês, por serem tão francos, né? E a gente tem certeza que muitos casais em casa aprenderam com a história de vocês. Eu sei que é difícil voltar no passo a passo, né? E contar toda essa história de forma verdadeira, mas eu tenho certeza que ajudou muita gente. A gente volta agora para os estúdios direto com o Renato e com a Cris. Obrigado, Cíntia e Cucato. Que história, né, a do Ronaldo e da Adriana. A gente espera que, afinal, né, finalmente, eles tenham aprendido aí, depois de tantos erros, e a partir de agora, né, a partir de recentemente, desde que vieram para as nossas palestras, não errem mais, mas passem a viver uma vida correta. E cabe aqui dizer, Cristiane, que a gente não apoia que os casais façam isso, que as pessoas façam isso. Casar, descasar, faz um filho com uma pessoa, tem filho com outra, tem amante, depois volta, é uma bagunça. Nem sempre dá para consertar lá na Nem frente. sempre, exatamente. Nem sempre. Agora, Renato, vamos falar o que é isso aqui para as pessoas, porque então, desde o início do programa você falou que ia falar sobre isso aí. Esta ferramenta aqui é uma ferramenta que se chama cavadeira, não é? Ela é uma cavadeira que se enterra na terra, depois se fecha e tira a terra. E vai se cavando, fazendo um buraco. Muitas pessoas estão fazendo exatamente isso no relacionamento, como a Adriana e o Ronaldo fizeram. Quer dizer, com cada erro que eles cometiam, eles iam cavando ainda mais o fundo do poço. E é isso que nos leva à próxima ferramenta que nós vamos falar aqui hoje, que é quando você estiver no fundo do poço, a melhor e a primeira coisa a fazer é parar de cavar. Porque você já está, você não tem como piorar, né? E às vezes você está nessa situação, você não tem mais como piorar a sua vida amorosa, a sua vida afetiva. Mas você está tentando ainda. Tem gente que sempre acha um jeitinho. Ainda pensa assim, não, ainda não preciso não preciso de ajuda ainda não. Foi Quer dizer, quando você está cavando o fundo do poço. Foi quando a Adriana e o Ronaldo decidiram parar de cavar o fundo do poço que eles já estavam na vida amorosa e finalmente olhar para cima, olhar para a saída, olhar para o alto, para um lugar e uma direção diferente que eles estavam acostumados, que a vida deles, a história deles mudou. E é isso que nós queremos propor para você. Todas as quintas-feiras, Cristiane e eu temos ajudado casais como Ronaldo e Adriana, pessoas que já erraram muito na vida, que já passaram do fundo do poço. O fundo do poço tornou o teto delas. Ora, temos ensinado essas pessoas a não somente parar de cavar, como também sair desse fundo de poço e reconstruir suas vidas. E é isso que nós queremos convidar você a fazer. Se você já não sabe como sair dessa situação, se você está cansado, cansada de errar e você acredita, tem um pouquinho de esperança aí dentro de você que você pode voltar a ser feliz. Então, venha para participar dessa palestra nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite. Nós fazemos a palestra aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê, no Templo de Salomão. Tudo é gratuito, amplo estacionamento, creche para os seus filhos, mas só tem uma coisinha que nós vamos pedir para você. Você tem que chegar cedo, porque senão as portas estarão fechadas, tá? 5 minutos, pelo menos, chegue lá.
faça planos para estar com a gente nesta quinta-feira. Se você nos assiste fora de São Paulo e não pode estar aqui com a gente, acesse este site que você vai encontrar o endereço na sua cidade, no seu estado, onde você pode também participar destas palestras, onde você vai aprender a parar de usar a ferramenta errada e começar a usar a ferramenta certa para construir a sua felicidade amorosa. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.